Olá, está começando Multicidades. Nesse espaço, nós debatemos os principais assuntos envolvendo as cidades. Eu sou Fernanda Esquiavo e fico com você a partir de agora, aqui na tela da Ubra TV. O programa de hoje é voltado para o Dia do Professor, que já está se aproximando. Essa data na qual celebramos a importância dessa profissão, que merece todo o nosso respeito e valorização e que enfrenta tantos desafios. E um desses tantos desafios foi a enchente do mês de maio, que afastou tanto os professores quanto os alunos das escolas. Entre elas, a Escola Municipal de Educação Infantil Gilda Schiavon, aqui de Canoas. A escola fica no bairro Rio Branco, um dos bairros mais atingidos pelas águas, que permaneceu meses fechada e retomou as aulas recentemente. Para falar sobre esse assunto, estão comigo aqui no estúdio a Natália Cripa, diretora da escola, e a Fabiane Ropen, professora da escola, especialista em inclusão. Profs, boa tarde, sejam muito bem-vindas, que prazer tê-las por aqui. Recentemente eu mostrei no Fala Rio Grande, junto com a prof. Natália, a reabertura da escola, né? E toda essa emoção de vocês poderem ver ela reerguida, os alunos de volta. Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse processo. Então, nossa, foi uma alegria poder reabrir a escola novamente no dia 30. Foi um processo de bastante trabalho, foi um processo árduo, mas também a gente teve bastante apoio, tanto pela parte da nossa secretaria, que é a nossa mantenedora, que deu o apoio, né, na questão da infraestrutura, para colocar a escola em pé, reerguer a escola, mas também nós recebemos apoio de fora, nós recebemos a vaquinha do colono, do Badim, que nos ajudou muito para comprar coisas, mobiliários, brinquedos para a escola, isso foi essencial. Tivemos apoio da nossa comunidade, com a paciência dos pais, principalmente paciência dos pais, que aguardaram o período todo, esses 5 meses, né? Eu digo, as crianças iniciaram as aulas em fevereiro e logo já foram interrompidas. Então, elas passaram mais tempo fora da sala, porque foram 5 meses até a escola ser aberta. Foi o quê? Finalzinho de abril, início de maio que começou. Então, as crianças passaram mais tempo fora, né, do que dentro. E quando a escola pôde ser reaberta no dia 30, foi uma festa. As crianças se abraçavam. Foi linda a entrada deles de tarde, porque eles iam juntos com seus coleguinhas e se abraçavam o tempo inteiro, com saudade. Os pais vinham, conversavam, olhavam a escola para ver se a escola estava em condições, a escola estava completamente em condições para a reabertura. Então, foi muito bom viver este momento de ver a escola viva de novo. Porque... E a escola a gente viu na matéria, eu me lembro, que foi muita água, muita água. Ela foi totalmente atingida. O bairro Rio Branco foi um dos mais atingidos, sim, né? Eu tenho amigos que perderam absolutamente tudo lá também. A escola fica muito próxima ao dique. Então, quando arrebentou, a escola encheu muito. Chegou pela medição do CREA, porque a prefeitura fez uma parceria, Secretaria de Educação, com o CREA, que eles foram nas escolas, depois que baixou a água, para ver como é que ficou, né, a qualidade da estrutura, medir até onde bateu a água. Acho que a gente tem imagens aí de como ficou a escola. Tem sim. A escola chegou a 4,75 metros de água. Caramba! Ficou realmente toda submersa. Eu brinco que essa foto que está mostrando para mim é tudo porque é a foto da minha filha no mural. Permaneceu intacta, né, dentro da minha sala. Olha só. Era um cenário desesperador. É inacreditável que a gente viveu isso, né? É inacreditável. É uma coisa que vai ficar marcada pela nossa história, né? Porque ninguém nunca esperava essa quantidade de água, né? Ai, olha ali. Essa foto, para mim, isso é o que me motivou quando eu entrei na escola a dizer que... Emocionante, que tudo tinha salvação, né? Pois é, eu ia te perguntar qual foi o sentimento, assim, de vocês quando retornaram e viram aquilo tudo. Eu não sei, para mim, eu acho que eu teria aquela dúvida, né? Será que a gente vai conseguir fazer isso de novo? Será que... Como é que foi esse sentimento, assim, de chegar e se deparar com tudo isso que a gente viu? Então, eu cheguei na escola no 28º dia, quando foi condições que deu para entrar, né? Ano passado, eu tinha feito uma sala toda de berçário. Nova. Com móveis planejados, tudo novinho. E nós tínhamos pintado a escola, tínhamos feito algumas melhorias na infra. E quando eu abri a porta da escola, né, era uma lama sem fim, era uma lama inacreditável. Eu não me contive naquele momento e eu realmente gritei. Eu gritei de desespero, eu gritei de medo,
porque eu estava sozinha nesse momento fazendo essa abertura, porque eu não ia botar ninguém, né, Sim, em risco, então era eu a responsável pela escola, então eu queria fazer essa linha de frente. E foi uma cena desesperadora, parecia aquelas cenas de filme, de apocalipse, que estava tudo destruído, tu não tinha como acessar alguns cantos da escola, porque era o mobiliário em cima, tinha bicho morto no final do terreno da escola, tinha assim, ó, tudo que tu podia imaginar. O fedor era uma coisa inacreditável. As pessoas falaram que cheirava muito mal. Cheirava muito mal. Era uma sensação de filme de apocalipse, de final de mundo, assim. E como é que foi esse processo de reconstrução aí? Vocês, primeiro a secretaria deu todo o suporte para vocês, para poder voltar? Mas, incrivelmente, quando eu entrei, mesmo que tenha me batido nesse desespero, eu peguei e liguei para as gurias numa chamada de vídeo. Chorando, dizendo, meu Deus. Agora? E agora, o que a gente vai fazer, né? A gente não tem mais escola, Natália. A gente não tem mais escola, não tem como recomeçar, porque nós tínhamos sofrido no vendaval em janeiro. E caiu uma árvore, caiu um muro. Então, nós começamos o ano meio bagunçadas. E para nós, como escola de educação infantil, já foi um choque aquilo. Tu não tá com a salinha pronta, com tudo organizado, bem estruturada. E aí, superamos isso, organizamos tudo. E aí, quando a Natália chegou na escola e começou a filmar aquilo para nós pensamos, bom, agora não tem mais como voltar, né? Agora não tem mais como voltar. E o que batia muito nós como docentes da escola, era a sensação de não ser só a nossa escola. Todas as nossas famílias estavam do mesmo jeito. Todas as casas das nossas crianças estavam do mesmo jeito. E nós, nos primeiros dias, nós não tínhamos nem acesso a essas crianças. Sim. Né? E a gente sabe que tem residências mais humildes. Então, assim, nos batia essa preocupação de onde eles estão. Então, assim, a gente sabia que a escola estava daquele jeito. Então, nós sabíamos que as casas deles estavam assim também. E aonde estão essas crianças? Como nós vamos recomeçar? Onde nós vamos buscar elas? Era um bairro todo que teria que começar do zero, né? E eu quero deixar muito claro aqui e agradecer meus professores imensamente, porque desde o primeiro dia que começou a encher a água, meus professores o tempo inteiro mantiveram contato com as famílias. Para saber onde estavam, se estavam precisando de ajuda. A gente recebia muito pedido de ajuda, evidente, né? Na hora, para barcos, para jet ski, para sair, mas os meus professores, em todos os momentos, tiveram ali com aquelas crianças e aquelas turmas. Senso de humanidade, né? Todo o tempo. Criaram o SOS Gil de Esquiavon, que era para ajudar as famílias, né? Então, eu tinha professora que saía de Porto Alegre, ficava 4 horas para atravessar, para levar rancho, brinquedo, roupa, tudo. Então, assim, tivemos apoio de fora, de pessoas que nos ajudaram de fora, com doações. Então, eles realmente tiveram todo o tempo, e eu posso dizer, todo o tempo ao lado daquelas famílias. Todo o tempo do lado daquele bairro. Eu vi naquele momento uma Gilda muito forte, uma Gilda muito unida, que em alguns momentos a gente acha que não é, pelos atropelos do dia a dia, mas naquele momento de extrema necessidade estavam todos, incluindo aqueles que tinham sido também atingidos. Todos se deram as mãos, né? Tive professores atingidos. Nós tivemos professores que ficaram em cima do telhado horas. 12 horas. Então, nós perdemos o contato, nós não sabíamos mais se estava vivo ou não, porque a última mensagem era, eu vou morrer aqui. Então, assim, nós tínhamos os colegas ali, e aí quando foram resgatadas essas colegas, elas não se acomodaram também. Não se acomodaram. Elas começaram a procurar as crianças. Isso foi muito emocionante. Isso foi uma das coisas que, na hora que me deu o desespero, quando eu entrei depois para ver, foi o que eu disse, não, é por eles e é para eles. Então, que coisa mais linda, né? Todo o trabalho foi para isso. É emocionante, assim, ouvir um relato desses e saber que eu sempre disse, né, todas as vezes que eu me posicionei, tanto nas matérias que eu fiz, cobertura, enfim, eu sempre me emocionei em ver essa movimentação justamente de pessoas comuns ajudando outras pessoas. E a gente sabendo que nesse momento de dificuldade foi isso que fez a diferença. Foi toda a diferença, foi isso. E aí quando me deu esse desespero, eu liguei para eles, eu lembrei que aquela escola ia ser reaberta. Custasse o que custasse, o valor que fosse, aquela escola teria que ser reaberta, e para eles
para aquela comunidade e para aquelas crianças tinham o direito de retornar. E aí a importância de tu também ter uma mantenedora que está do teu lado. Exato. Que também teve do teu lado, que se dispôs a ajudar. Então, quando a escola foi possível entrar para fazer a limpeza, a gente estava lá limpando, né? Eu contratei uma equipe para fazer a limpeza. Nós estávamos ali fazendo tudo o que tinha que ser feito. E logo que estava pronta para entrar para a obra, já tinha o pessoal que a secretaria já tinha enviado para começar a fazer a reforma. Só que não é uma reforma simples, né? Porque nós falamos de uma escola de educação infantil. Não é pintar uma parede. E pelo que a gente viu, foi praticamente tudo destruído. Tudo, não sobrou nada. Na escola, quando fizeram a limpeza de tirar o lixo grosso, não tinha mais nada, não tinha uma cadeira. Caramba. Eu não tinha uma cadeira. Então, realmente era recomeçar do zero. E assim como nós tivemos que recomeçar do zero, as nossas famílias também, muitas tiveram que recomeçar do zero. Muitas. Então... ter estrutura emocional de conseguir ter essa força, né? De não só lidar com os problemas pessoais de casa, mas também ter o olhar sobre o outro, se solidarizar e ter força para conseguir, para seguir em frente, com certeza. Né? E assim, não é uma obrinha, né? Era uma obra. Era uma obra que tinha que ser feita. Não era pintar uma parede, não. Era pintar a parede, era trocar a elétrica, porque os disjuntores ficaram submersos. Então, 40 dias, né? 30 dias, nós estamos falando de 30 dias de fios embaixo d'água. Então, teria que trocar essa elétrica, teria que pintar essa parede, trocar o chão, o piso que levantou, teria que botar esse mobiliário para dentro. Então, é um processo que requer tempo. E quando disseram, não, nós vamos abrir a escola dia 30, eu pensei, meu Deus, será que a gente consegue, né? E a nossa secretária, Débora, e eu posso dizer, e as gurias me acompanharam, ela estava lá botando a mão na obra com a gente. Ela passou sábado e domingo botando a mão na massa com a gente. Tá aí, gente, olha só. Outubro a gente lembra muito do mês das crianças, né? Mas também é o mês dos professores. E esses relatos, a gente vê a força que eles têm e a importância que eles têm na nossa sociedade. A gente vai fazer um rápido intervalo agora, mas a gente volta já já. Não sai daí que a nossa conversa está muito boa. Na Ubra, você tem um futuro com raízes sólidas. O vestibular 2025 tá on. São mais de 30 opções de cursos presenciais, híbridos e EAD para você estudar com flexibilidade. E por falar nisso, sabia que você pode ingressar no curso dos seus sonhos por vestibular, segunda graduação, transferência ou nota do Enem? Aqui você tem condições de pagamento super especiais com opções de parcelamento e financiamento exclusivas, além de descontos imperdíveis. Estude com equilíbrio entre a teoria e a prática, com uma infraestrutura que oferece a melhor experiência e ultrapasse fronteiras com oportunidade de intercâmbio. Acesse ubra.br/vestibular e matricule-se. Ubra, nossas raízes são do Sul. E estamos de volta com Multicidades e a gente continua falando sobre educação e sobre a escola Gilda Schiavon. Profs, a gente falou, né, de tudo que aconteceu, dessa reconstrução, deu certo, foi reaberta dia 30. Hoje vocês têm quantos alunos lá? Então, hoje matriculados eu estou com 120, mas eu cheguei antes da enchente a 196. Eles são de que idade até que idade? Nós atendemos crianças de 4 meses a 5 anos e 11 meses. Pitoquinhos. Então, é uma fase extremamente importante da vida deles, né? Que todo o desenvolvimento cognitivo ali, vocês são responsáveis. Tu é especialista na parte de inclusão. Vocês, quantos alunos vocês atendem especiais hoje na escola? Hoje nós estamos com uns 10. Uns 10. Porque quando a gente fala de inclusão, nós temos os laudados, os que ainda não têm o laudo, né? Então, hoje na escola a gente tem em média de 10 alunos, que alguns foram também transferidos. Sim. E como já se adaptaram nas novas escolas, as mães não voltaram para nós, né? E o que tu enxerga assim como o maior desafio nessa questão do trabalho de inclusão nas escolas? É a preparação dos professores? Como é que, na tua opinião, assim, o que falta para ficar melhor ainda? Sem dúvida nenhuma, a maior dificuldade da docência nesses novos tempos é a inclusão. É a nossa neurodiversidade que a gente chama.
Porque muito se fala também das crianças dentro do espectro autista. Mas dentro da sala de aula a gente não tem só os autistas. A gente tem o TDAH, a gente tem o TDA, a gente tem a dislexia, a gente tem os TOD, a gente tem crianças com problemas psíquicos, neurológicos, com algum trauma familiar. Então, isso tudo entra dentro da neurodiversidade. E os nossos docentes hoje têm que dar conta disso e mais de uma BNCC, de um conteúdo, do desenvolvimento. Então, hoje, para o professor, eu acredito que sim, é a falta de conhecimento, porque tudo é muito novo. Até essa nova nomenclatura para o espectro autista, que aumentou a gama agora, que colocaram mais coisas dentro. Antes o Asperger era um tipo, hoje ele está dentro do espectro autista também. Então, toda essa gama de novidades pegou os professores muito de surpresa. Os professores, as escolas. Eu lembro da minha formação de pedagoga, tinha uma cadeira lá de inclusão que falava do mudo e surdo. Sim, sim. Sabe? E o mudo e o surdo, eles conseguem no cérebro se comunicar, eles conseguem achar outros recursos para ficar na sociedade. Mas o autista em si, o que está dentro do espectro, cada um é um. Um vai ter dificuldade em socializar, um não vai falar, o outro não vai... um vai se agredir, outro não vai. Então, não tem uma receita. Não é o braille, não é a língua de sinais que vai aprender a se comunicar. Quando a gente fala de autismo, é uma gama gigantesca. Cada um é um. E para cada um, a gente precisa estudar. Então, é uma demanda extra classe. É uma demanda que a professora vai ter que buscar fora. E eu costumo dizer que hoje em dia a professora que não está preparada para lidar com as crianças atípicas não está mais preparada para estar dentro da sala de aula. Porque não existe, assim, eu duvido uma turma particular, pública, que não tenha pelo menos uma inclusão. Pode ter crianças não laudadas, que é diferente de não ter inclusão. Então, a inclusão sempre foi uma coisa que me chamou muito a atenção, que eu sempre gostei muito. E aí Deus me deu de presente também um filho atípico. E aonde eu pude entender os dois lados. Porque antes eu entendia o lado da professora, que precisava tratar essa criança como uma criança e não como um problema dentro da sala de aula. Com certeza. Sabe? Então, assim, isso vem de anos e anos. Para ter noção, a consulta do meu filho no neurologista, quem me deu de presente foi a primeira mãe do meu primeiro aluno atípico. Que eu entrei em contato com ela e falei, olha, eu entendo mais agora o Pedro, porque o meu Dudu é igual. Então, sempre foi uma bandeira. Por quê? Porque as crianças eram diferentes e elas precisavam ser tratadas diferentes. E aí Deus me deu o Dudu também. O Dudu, com 10 meses, eu já via que ele era típico. E foi aonde ele teve a primeira poda neural dele. Por isso é tão importante na educação infantil a gente ter esse olhar. Não falo de ter um laudo para essas crianças, mas ter esse olhar. O meu filho vinha numa crescente de desenvolvimento. E com 10 meses ele teve a primeira poda neural, que foi drástica, ele perdeu muito. Então, se a gente consegue, lá no berço, ver que uma criança está perdendo habilidade ou não está adquirindo habilidade, a gente consegue intervir como professora. Porque o tratamento da criança típica, 70% é estímulo. Então, se a professora está preparada ou tem a boa vontade, ela consegue ajudar. Porque o tratamento é caríssimo. As consultas são caríssimas. É difícil tu conseguir ainda terapia. Pouco suporte, né? Tem pouco suporte, não só na rede pública. Tem pouco suporte também na rede privada. Sim. Sabe, tu vai numa clínica, tu tem um plano de saúde, tu vai numa clínica, é muito difícil tu conseguir uma TO. As fonos também tá difícil. É muito, porque a demanda aumentou muito. Então, assim, é muito difícil ter
terapeutas para essas crianças, ter neurologista para essas crianças, em todas as esferas sociais. Claro, quem tem muito recurso consegue, mas mesmo assim temos um déficit de profissionais capacitados para lidar com elas. Por quê? O que eu vejo como mãe e professora? Porque cada uma delas é uma. É diferente. Então não única, tem né? como uma formação te dar esse conhecimento. Então nós como escola, também agora na Gilda, a gente teve a oportunidade de recomeçar. A gente reconstruiu ela do zero. Então a Natália teve esse olhar atento também para a gente ter um espaço para essas crianças. Ele não está pronto ainda, ele está no projeto, a nossa escola está... a prioridade foi montar as salas e deixar as crianças retornarem, mas hoje na Gilda a gente também vai ter uma sala múltipla, uma sala para olhar essas crianças de forma individual. A gente acredita que elas têm que ter a inclusão, elas precisam estar dentro de uma sala de aula. É importante para elas. Mas também elas precisam ter um olhar só para elas, que seja 15, 20 minutos no dia. Sabe, um espaço para elas no meio de uma crise, que elas estão desreguladas, para elas poderem ser tiradas de dentro da sala para se regular melhor. Porque como nós estamos nervosos. Se tu ir num lugar agitado, com grito, com choro, tu não vai se acalmar. Mas se tu conseguir ir para um lugar que vai ter uma rede, que vai ter coisas que tu tenha o teu hiperfoco ali, tu vai conseguir se regular para poder voltar para a sala. Entende? E para fazer medição nas crianças que a gente acredita que não está evoluindo como os pares. E até mesmo dar um atendimento para essas famílias. Exato, eu ia comentar, Natália, além de professora, né, enquanto diretora, tu também tem a missão de receber essas famílias e trazer para dentro da escola, para próximas a vocês, né? A escola é para todos, né? Não tem diferença, a escola é para todos e de todos. Então, receber essas famílias, para nós, principalmente para mim, nunca foi barreira. Nunca. Então, a gente sempre tenta receber da melhor forma, acomodar para que todos estejam bem atendidos, tanto as crianças, inclusive professores, né? Alguns embates já tivemos, mas faz parte desta caminhada. E quando a gente pensou de novo na reconstrução da Gilda, porque a Gilda é reconstruir do zero, a gente teria que ter um espaço diferenciado, né? Um espaço com brinquedos diferentes, um espaço com balanço, um espaço para que eles sensorial, pudessem ali ter aquele seu momento, né? Eles pudessem ter um olhar, né? Ali da prof, de repente numa brincadeira, ter um cantinho para eles que a gente chama, né? Ter um espaço que eles possam se reconhecer, né? E ter uma segurança, porque às vezes na sala, por questão de barulho, né? Eles acabam ficando mais agitados e ter um espaço que eles possam ir e ali criar aquele momento de acolhimento e se acalmar é a melhor coisa. Para eles se sentirem em casa, né? Em casa. Então, a escola sempre atendeu e sempre irá atender. Porque e os meus professores são bem cientes, é um grupo comprometido quanto a isso, né? Recebe a inclusão, é um grupo que tem muita voz ativa. Então, é um grupo que se precisa chamar uma família para conversar, explicar, eles estão ali, eles fazem. Se notam que tem algum atraso, alguma coisa, elas me chamam, só Natália, dá uma observada ali naquela criança para mim, vê se tu acha que tem algum, né? E claro, o que a gente sempre fala, né? O mais difícil é tu abordar a família. Sim. Né? Como abordar, né? Como abordar a família, o que trazer para essa família, né? Porque a gente cria, como a Fábio diz, a criança perfeita na nossa cabeça, né? E quando a gente nota alguma coisa, a Fábio sempre usa essa frase, eu vivi um luto, né? Em todas as reuniões. Então, daqui a pouco, é como aquela família vai entender, como vai aceitar. Então, isso é uma dificuldade que a gente tem, é realmente pensar como abordar para não ser invasivo, não muito difícil, né? Não ser taxativo. Como que vai fazer isso para que busque, né, uma ajuda? E é claro, como a Fábio falou, a gente encontra dificuldade na questão dos atendimentos, né? Não importa se a criança tem plano ou se vai pelo SUS. A dificuldade hoje está aí,
pela demanda, demanda que teve. Mas uma coisa é certa, vocês estão fazendo uma grande diferença e eu tenho a honra hoje de tê-las aqui no meu programa. Me emocionei já e que exemplo e que prazer poder trazer essas grandes heroínas aí que não pararam de trabalhar e que vão continuar por muitos anos, fazendo muito por essas crianças e são a base, a educação infantil é o alicerce da formação intelectual da nossa sociedade. Parabéns, muito obrigada pela participação no programa. Multicidades de hoje vai ficando por aqui, você pode ver esta e outras entrevistas no YouTube da Ubra TV. Tchau, tchau.